Bom dia, Gil. Bom dia a todos os ouvintes aí, né, que ouvem a Rádio Acústica aqui, né, 97.7 FM. Eu chegando agora aqui, tive essa grata surpresa aí também de receber o convite. Eu sempre aceito, né, essa parceria que a gente faz com a imprensa para mostrar também o nosso trabalho. E tive a grata surpresa de ver que era a rádio que eu vinha escutando na estrada. Oh, que bom. Né? Tem um momento ali que eu tava vindo de Pelotas, então no momento que acaba não pegando mais a rádio de Pelotas e começa a pegar uma outra rádio, e a que sintonizou foi a de vocês. Então foi uma grata surpresa e obrigado aí pelo convite, né? Tô à disposição da comunidade, né, para poder fazer o nosso trabalho desempenhar da melhor forma possível. Bom, já deu para perceber que o sotaque não é gaúcho, né? Isso mesmo. Eu nasci no Rio de Janeiro, né? E meu pai era militar, era do Exército, então a gente acabou mudando aí durante grande parte da vida. Me formei em São Paulo na faculdade, mas já moramos no Paraguai, já moramos em Assunção. Meu pai foi adido militar, então a gente teve uma experiência aí. Quando perguntam de onde eu sou, eu já digo que eu sou do Brasil, né? Na verdade, Sim, não sim. tenho mais aquela origem definida, mas eu gosto dessa sensação também para mostrar as experiências, né, que a gente acaba passando na vida, assim, né, de conhecer pessoas diferentes, culturas, né, variadas. Isso aí me agregou bastante, né, a formar a pessoa que eu sou hoje. Quanto tempo de polícia civil? Meu concurso é o de 2010, né? Então, no final agora do ano, vamos completar os 10 anos aí de atividade policial já. Bom, como policial civil, como delegado, e quais as cidades você já atuou? Eu entrei aqui já, né, na Polícia Civil e já fui para Pelotas, né? A cidade, acabei ficando na região ali durante os meus 3 primeiros anos, né, da carreira. Quando terminou esses 3 primeiros anos, eu acabei recebendo um convite e fui fazer um curso e que acabou na Força Nacional. E acabou que eu acabei, né, ficando aquele período ali. Foram 3 anos então de experiência na Força Nacional, né? Participei ali da Copa do Mundo, participei das Olimpíadas, dos Jogos Paralímpicos. Então a experiência em grandes eventos foi bem bacana. E tive 1 ano praticamente investigando homicídios. Normalmente a Força Nacional, a parte da Polícia Judiciária, ela investiga homicídios em cidades que o número é altíssimo, o número está muito alto. Então eu fiquei no entorno do Distrito Federal, uma cidade chamada Lusiânia, que é em Goiás, e ali a gente passou quase 1 ano investigando homicídios. Então foi uma experiência bem bacana, assim, né, de conhecer as pessoas, as realidades. As equipes eram formadas por policiais de todos os estados do Brasil, praticamente. Então me agregou bastante. Passado esse período da Força Nacional, continuei em Pelotas, e aí era aquele momento, eu senti aquele momento, vamos dar uma mexida na carreira aí, vamos buscar novos desafios. E o desafio veio aqui em Camaquã, então estou bastante feliz aqui. Pois o que acontece? A Polícia Civil, ela desempenha um trabalho tão importante aí para nossa comunidade, né? E é bem importante a gente divulgar essas ações que são realizadas aqui no município, né? Para as pessoas verem como a Polícia Civil está atuante, né? As soluções dos mais diversos crimes, né, que são realizados. Você falou sobre a questão de homicídios, mas a gente enfrenta um mal em todo o nosso país, que é o tráfico de drogas, que acaba ocasionando diversos outros crimes, né? Como é que você vê essa situação do nosso país no que diz respeito ao tráfico de drogas? Com relação às drogas, eu terminei recentemente o meu mestrado, e o tema era justamente internação compulsória de usuário de drogas. Era a gente tentar fazer uma abordagem diferenciada com relação às drogas, né? Seja na parte preventiva. Só de prevenção, só para ter uma noção, são 17 modelos de prevenção. Então a gente tem muito modelo a ser explorado ainda, né, da prevenção, né, seja nas escolas, seja com a comunidade, né, é o primeiro passo. O segundo passo é o tratamento do usuário de drogas, né, e principalmente do dependente químico, aquela pessoa que já desenvolveu uma doença, né, relacionada ao uso abusivo de drogas. E, em paralelo, a repressão ao tráfico. Então, a gente tem que andar, né, com esses
esses 3 grandes áreas têm que andar junto, têm que andar em conjunto. Não adianta só a Polícia Civil fazer o trabalho da repressão se a gente não tiver um trabalho importante de prevenção e não tiver um trabalho também do tratamento, né? E a reinserção social dessas pessoas. Então, eu enxergo dessa forma. A gente tem que trabalhar em conjunto, né? Não, eu sempre tenho uma frase que eu gosto de falar, que ninguém faz segurança pública sozinho. Então, não adianta só esperar a Polícia Civil ou a Brigada Militar ou, nas cidades maiores, uma guarda municipal. Não adianta. A sociedade, de uma forma, tem que trabalhar para a gente conseguir, né, reduzir o consumo global de drogas. A gente introduziu o assunto com o delegado Roberto Peternelli. Essa é a pronúncia correta? O que acontece? A gente conversou com ele, para quem está ligando o rádio neste momento, agora há pouco, é um delegado que está vindo para atuar aqui no nosso município, vai prestar um auxílio muito importante para a nossa Polícia Civil. Ele se une aos demais delegados de polícia que estão atuando aqui na nossa região, para a gente conseguir solucionar os mais diversos tipos de crimes. E também a Polícia Civil trabalha na questão de prevenção aos crimes, né, delegado? A gente acaba percebendo, né, que a Polícia Civil ela tem uma importância muito maior do que só o combate, né? A gente acaba fazendo também um trabalho, querendo ou não, um trabalho social. Então, seja a prevenção, a gente tem diversos programas, um deles até fiz um treinamento que é bastante interessante, que a gente chama de Papo de Responsa. A gente acompanhou já algumas edições. A gente vai nos colégios, por exemplo, conversar, né, uma conversa franca com os alunos, né, com os adolescentes, né? Então, a gente começou a ver que a importância, porque a gente não quer só ter aquela sensação de, né, apagar o incêndio, a gente quer tentar evitar que o incêndio aconteça, né? Então, né, todos os esforços são nesse sentido também, né, de tentar evitar que o crime, né, aconteça, né? Então, a gente viu essa importância que vem crescendo, né? E isso são todos os órgãos de segurança pública, né? A Brigada Militar também. Já tem, num exemplo das drogas, que a gente até mencionou um pouco antes, o PROERD é um programa que já está há muitos anos também, que tem esse mesmo foco, né? Então, a gente vê que todas as áreas da segurança, o que a gente quer é tentar reduzir, principalmente que não aconteçam, né, os crimes. Bom, e a gente conversava fora do ar e foi bem importante, né, a gente ter trocado uma ideia importante sobre drogas, porque acaba esclarecendo, né, muita coisa que acontece, a gente acaba tendo uma visão diferenciada e mostra que a questão do tráfico de drogas ela é uma questão muito complexa. Não é uma ciência exata como, por exemplo, uma matemática, né, que a gente pode ir lá, faz o cálculo, beleza, tu tem a tua fórmula, calculou, fechou. Não, ele envolve muitas questões que às vezes a gente acaba não percebendo no nosso dia a dia. Exatamente, né? Tudo que é humano, né, ele acaba sendo complexo. E aí, às vezes, a gente tem aquela discussão, né, de tentar achar soluções simples para problemas que são tão complicados. E aí que a gente vê que não é por ali. Então, se a gente for falar até, que é um tema polêmico também, legalização de drogas. Ah, vamos legalizar? Então legaliza. Pronto. Não, peraí, não é só assim. Calma. Se for esse o debate, como que a gente vai fazer essa abertura? Como que vai funcionar, as redes de apoio que vão ser acionadas, vamos ter que criar novas redes ou não. Então, não é um simples estalar de dedos que a gente vai solucionar esse problema, né? Então, eu até o meu mestrado agora completei recentemente, que o tema era mais ou menos relacionado a isso, que é a internação compulsória de usuário de drogas numa situação de extrema drogadição, né? E aí eu acabei estudando bastante do assunto, gostei bastante assim, né, de aprofundar nesse tema, porque da mesma forma como a gente fala da repressão que a gente acaba tendo que fazer, eu vejo que a gente tem que trabalhar muito forte também na prevenção, né? E aí, com relação às drogas, a gente vê o quão complexo é o problema, que eu tento pelo menos fazer uma análise o mais próximo de científica possível. Então a gente tem, óbvio, dentro dessa discussão a gente tem as questões morais, né? O que é certo, o que é errado. A gente tem as questões religiosas, né, envolvidas também, e a gente tem que explicar também para as pessoas que têm essas crenças uma abordagem que elas também consigam entender, né, para poder verificar que o problema do dependente químico, do usuário de drogas, é muito mais difícil de enfrentar, daquela pessoa enfrentar aquele problema, do que a gente acha que é, né? Eu vejo às vezes conversando e falo assim, mas não deveria ter usado nunca.
mas a gente às vezes não se coloca no lugar do outro e fala, peraí, mas o que aconteceu? Por que ele usou? E aí quando a gente começa a estudar isso, por que alguém começa a usar drogas, a gente vê também que são vários motivos, né, que vão fazendo criar aquele comportamento que é um comportamento, né, o vício em si, um comportamento danoso a nós mesmos. E a gente vai vendo que são diversas formas, né? A gente quase poderia ter um programa inteiro para falar só sobre a questão de drogas aqui, né? A gente só, para dar um exemplo, a questão do vício, que a gente vê que ele está presente na sociedade de uma forma bem ampla. Seja o vício em trabalho, o cara é um workaholic, não sai do trabalho dele. Seja um vício em academia, faz muito mais exercícios do que deveria fazer, sobrecarregando o seu corpo. O vício em consumo de alimentos que não fazem bem àquela pessoa. Às vezes a pessoa está lá com um pré-diabetes, segue aquele ritmo alimentar e a gente fala, ué, por que não para de comer? Por que não para de trabalhar? Por que não para de fazer o exercício físico? E a gente vê que aquela pessoa, na verdade, começou a desenvolver algum distúrbio que ela não consegue sair daquele ritmo que ela entrou. Então eu gosto de tentar enxergar dessa forma, né? Me colocar no lugar do outro e tentar entender o que está acontecendo com um pé mais no chão, um pé sem um viés ideológico, nada. A ideia é tentar, não, vamos chegar numa solução, né? Então é bem complexo mesmo, como a gente veio conversando no intervalo. Por isso que é importante, né, em qualquer tipo de vício, né, a pessoa já no início ela conseguir perceber, né, o que está acontecendo e ela buscar um apoio. Isso é importante, né? Logo no início, né, como você falou, o vício do trabalho e como tem pessoas que são assim, né, elas não conseguem se desligar nem no momento de descanso, né? Elas parece que ficam um dia inteiro naquilo ali. Então você conseguir perceber, né, que há uma situação de anormalidade naquilo ali, eu acho muito importante. E quando você estava citando a questão da prevenção, né, que hoje os órgãos de segurança vêm trabalhando muito nisso, né, na prevenção ao uso de drogas. Eu acho que você... Agora a gente vive esse momento de pandemia que as aulas nem estão acontecendo, mas quando você consegue chegar no jovem, né, que está tão vulnerável a essa questão das drogas, porque a droga ela é apresentada para ele das mais diversas formas, né? Então quando você consegue se aproximar, utilizar uma linguagem que ele entenda, né, para mostrar os riscos, para mostrar o porquê que não é bom experimentar, o porquê tudo isso, é importante. A gente tenta... O jovem também, hoje, né, ele não é bobo. Uhum. Não adianta a gente usar uma linguagem também, né, explicar só os malefícios, quando ele tem, na verdade, um acesso a um Google, a fazer uma pesquisa e ver quais são os supostos benefícios da droga, né? Então a gente tenta ter essa conversa franca, mostrar, olha, apesar de você ter uma sensação diferenciada no teu corpo, que parece que é uma sensação de prazer, porque ela afeta, quando você faz o uso da droga, ela afeta sensações no seu cérebro que causam prazer. Então a gente tenta mostrar que vai te dar prazer, mas vale a pena aquele pequeno prazer? Então é essa conversa franca que a gente tenta ter, né? Mostrar que, na verdade, são escolhas, né? A gente tem escolhas na nossa vida. E aí a gente pode escolher caminhos diferentes, tem outras formas de conseguir prazer, de conseguir adrenalina, de conseguir o que o jovem às vezes está procurando, né? Então a gente tenta ter esse papo bem papo reto mesmo, né? Para mostrar para eles, olha, existem alternativas. E entra um pouco essa questão do vício que a gente estava falando. Hoje em dia o celular a gente vê as redes sociais, as pessoas às vezes passam horas e horas e horas e não percebem que estão naquele vício, né? E aí a gente vê até recentemente, para dar um exemplo de uma rede, o próprio Instagram, que tirou lá o númerozinho de curtidas aparecendo porque as pessoas ficavam ansiosas esperando para ver quantas curtidas elas iam ter, e aquilo causava outros distúrbios psicológicos, né? Então a gente vê que a pessoa ela instala lá um aplicativinho no seu celular, mas depois ela não percebe que aquele comportamento ele está sendo danoso, por mais que as pessoas venham na volta. E isso acontece, obviamente, com as drogas também, né? Pois é, e essa questão do uso excessivo do celular acaba fazendo com que as pessoas acabam perdendo aquele contato familiar, perdendo aquele contato com outras pessoas para usar o seu tempo mais dentro daquela plataforma, né? Bom, a gente tem que encerrar a nossa entrevista, mas antes eu quero te perguntar de que forma a população consegue colaborar com o trabalho da polícia, né? Porque a gente cobra, né? As pessoas cobram. Esse é um comportamento humano, cobrar das autoridades.
Polícia Civil é uma autoridade que tem uma responsabilidade muito grande e as pessoas cobram. Ah, mas por que a polícia nunca bateu na casa de um cara que vende droga na frente da minha casa? Ah, por que a polícia nunca prendeu o fulaninho que anda invadindo várias casas? Ao mesmo tempo, você acompanha alguns discursos nas redes sociais. Ah, roubaram lá o botijão de gás, mas eu não vou fazer o registro policial porque não vai dar em nada mesmo, a polícia não vai fazer nada. A gente vê esse tipo de comportamento. E aí, a gente questiona qual é o papel da comunidade em meio a tudo isso. O papel é importantíssimo, né? Como eu disse no começo, a segurança pública ninguém faz sozinho, né? A gente tem os canais de denúncias anônimas, então desde o nosso telefone 197, né, o 197, que vai tocar na nossa delegacia ali, a gente vai conseguir pelo telefone já anotar, mas até mesmo se conseguir tirar uma foto, a gente tem, né, depois eu vou trazer o WhatsApp, a gente consegue pelo WhatsApp receber também fotos, então se tiver fotos, vídeos, quanto mais informações a gente tiver, a gente vai conseguir tentar dar o combate à criminalidade. É óbvio que, dependendo da quantidade de informações que cheguem, pode ser que demore um pouco mais para correr atrás de determinado tipo de crime, né? Porque a gente tem uma limitação também humana, né? Para poder fazer de pessoas para analisar os casos todos que aparecem. Mas é importante que tragam para a gente, porque sem trazer, e aí dá essa sensação, né, de parece que está tendo uma impunidade. Se a gente olhar os números da polícia, a gente vê que os números estão sempre aumentando, a gente continua fazendo as prisões, mesmo agora em época de pandemia. A gente teve recentemente a Operação Prensa ali, uma importante apreensão de drogas ali, uma prisão, arma raspada. Então a gente vê que vai surgindo e começa às vezes de uma informaçãozinha pequena de um vizinho que viu um tráfico acontecer. Dá aquela sensação de parece que não está fazendo nada, mas a gente está correndo atrás. E a gente vai seguir correndo, né? A nossa atividade é essa. Sem informação, a polícia não consegue fazer o trabalho dela. Então, essa é a importância da comunidade. É trazer informação pra gente, né? Bom, e o que acontece? Uma outra questão que é importante a gente salientar, que quando você faz uma denúncia anônima, às vezes acaba demorando, né, para você perceber o efeito daquela denúncia anônima ali, porque a Polícia Civil ela também precisa se resguardar. Ela precisa ter evidências de que realmente ela vai poder agir naquela situação ali. Em algumas situações há necessidade da espera de um mandado de busca e apreensão, um mandado judicial, para que possa pôr em prática aquilo ali tudo. E a Polícia Civil ela precisa apresentar argumentos para solicitar um mandado de busca e apreensão. Então, há necessidade de um grande trabalho, né, quando você recebe uma denúncia, para conseguir esses argumentos em mãos para ir até o Poder Judiciário para conseguir efetuar na prática aquela averiguação. É isso, a gente trabalha, né, com esses elementos de informação, né? A gente cria todo um inquérito policial, né, ou um termo circunstanciado, a depender do tipo de crime, e a gente tem que comprovar. Então, a nossa legislação, ela faz a gente atuar dessa forma, mais do que, né, a gente brinca ali da investigação em si, mas mais do que a investigação é justamente isso, é colocar no papel tudo que fez a gente, qual o caminho que a gente fez para chegar naquela pessoa. Porque a gente vai criar esses elementos que lá na via judicial vão se transformar em provas. Essas provas que vão servir para condenar aquela pessoa. Então, às vezes, a gente às vezes chega a informação que foi determinada pessoa que fez aquele crime. Só que sem a prova de que foi ela, a gente não consegue uma condenação posterior. Então, essa é a nossa dificuldade, mas essa é a nossa especialidade. É criar as provas contra essas pessoas que cometeram o crime. E é óbvio que isso demora determinado tempo, a depender da complexidade do tipo de crime, né, que a gente está enfrentando. Bom, interessante esse nosso bate-papo, muito importante. Eu quero te dizer que as portas da Rádio Acústica FM estão sempre abertas, né, para receber não só o delegado Roberto, que está aqui fazendo essa visita hoje, mas todos os membros da segurança pública. Eu acho que quanto mais a gente conversar sobre segurança, quanto mais a gente debater e, principalmente, quanto mais a gente informar a nossa comunidade sobre segurança pública, mais frutos a gente pode estar colhendo. Então, a Rádio Acústica FM queria lhe desejar as boas-vindas aqui no nosso município, né? Começou a atuar aí agora no mês de maio, se ambientando, né, nesse nosso espaço, mas já atuando aí frente a todas as questões que envolvem o seu trabalho. Então seja bem-vindo à nossa comunidade, e a Rádio Acústica FM também se coloca à disposição para, na medida do possível, auxiliar em qualquer tipo de trabalho aí da Polícia Civil. Eu agradeço aí o convite, né, Gil, aí estou à disposição aí dos ouvintes também, né? A gente, como funcionário público que somos, né, a gente acaba
tendo que prestar essas contas à população. Então, quando tiverem alguma dúvida, quiserem chegar nos meios, quiserem conversar, essa aproximação é o que a gente busca, né? E então agradeço, estou à disposição sempre que precisar, sempre que quiserem fazer algum outro bate-papo aí, né? Podem me convidar, né? Tendo possibilidade, com certeza eu virei. E eu queria mais ou menos terminar aqui, que tem uma frase, eu não lembro exatamente a frase, mas eu acho bem bacana, que ela fala o seguinte, né? O que me preocupa não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. Então a gente tem uma comunidade gigantesca de pessoas boas que às vezes elas ficam silentes, né? Elas não falam, às vezes não denunciam e acham que não vão dar nada. E aí, na verdade, é uma minoria de pessoas que cometem os crimes. Então, e essas pessoas que cometem os crimes, elas têm vamos dizer assim, uma voz grande, elas trazem esse temor. E aí a nossa ideia é o seguinte, vamos nos unir. Se nós nos unirmos, as pessoas de bem, a gente vai conseguir, né, manter essa sociedade, né, e a nossa cidade aqui, né, do jeito que todo cidadão gostaria de ter a sua cidade. Tá certo. Obrigado aí, então, pela presença. Delegado Roberto Peternelli, agora atuando aqui na cidade de Camaquã. Boa sorte aí no seu trabalho. Obrigado.